Você tá viciado em começar e não terminar. E eu aposto que é por uma dessas 5 razões que eu vou te contar no podcast de hoje. E é obviamente que eu vou trabalhar com você para que você inverta esse vício, para que o vício se torne em passar a terminar tudo aquilo que você começa. Roda a vinheta e eu te vejo já já. A vida na média, ela sufoca. Eu recusei ela. E esse é o podcast Sai da Média, onde eu te ensino a fazer a mesma coisa. Eu sou Jerônimo Temer, coach profissional há mais de 12 anos. Essa é Paty Araújo, especialista em evento de altíssima conversão. Vamos! E hoje o tema, Paty, é para quem já se pegou dizendo assim, agora vai, dessa vez vai. E não foi. Talvez você esteja vivendo, você que está ouvindo a gente, isso exatamente agora. Mais uma segunda-feira, mais um começo, mais uma tentativa, mais um novo caderno, um novo curso, uma nova inscrição na academia, mais uma nova promessa, uma nova planilha, um novo planejamento, mais uma decisão que não aguenta mais a vida que você tem agora. Talvez mais uma vez você está empolgado, empolgada com um começo de algo para novo para a tua vida e está contando para todo mundo nesse exato momento, olha, eu vou fazer algo novo, né? E talvez você já tenha feito isso recentemente, começou empolgado e já sabe que vai largar no meio do caminho, como você talvez tenha feito isso. Talvez você já tenha 35, 45, 51, como eu fiz do último podcast para esse. Talvez você tenha 65 anos ou 70 anos de idade e talvez na sua cabeça o peso disso ele é real. Talvez na sua cabeça você já tenha começado a se perguntar assim, caramba, não era bem essa vida que eu sonhei para mim. Caramba, eu não consigo olhar para minha vida profissional e ter orgulho dela. Caramba, eu não consigo olhar para minha vida financeira e falar assim, porra, olha como eu tô bem. Talvez você não ganhe o suficiente para compensar um trabalho de bosta. Ou talvez até ganhe, mas é tão ruim o que você faz que não vale a pena continuar fazendo aquilo. A frustração, ela meio que é dupla, né? Você não vive daquilo que te acende verdadeiramente e, por outro lado, vive apagando incêndio pela falta de dinheiro. Você nem está aceso pelo que ama fazer e, por outro lado, não tem a conta bancária cheia daquilo que talvez pague você vender a sua alma para o diabo e fazer qualquer coisa que você não ame, né? Essa mistura de frustração e esperança faz você começar de novo. O que é bom. Mas o vício em começar e não terminar vai destruindo e matando os seus sonhos. E o que mata por dentro não é o cansaço. É o acúmulo de promessas feitas e não cumpridas. É aquele PDF que você baixou com a técnica, é o ChatGPT que você pesquisou o que precisava para, é o curso online que você comprou, é o livro que você comprou, é o curso que você comprou, é a decisão que você tomou, é o plano escrito que você nunca executou. Se você fala assim, para Jerônimo, essa é a minha vida, esse podcast é para você. Eu e a Paty, a gente decidiu te ajudar a finalmente terminar alguma coisa na tua vida. E eu posso falar isso, talvez você consiga perceber o quanto eu falo com muita propriedade, porque foi isso que aconteceu comigo. Foram 14 anos, para não dizer os 14, dos 14 anos em que eu tive um emprego, 10 anos desse emprego que eu tinha como advogado, 10 anos dele eu fui absolutamente infeliz. Eu saía de casa para ir para o martírio da minha vida. E foram anos e mais anos que eu botei como meta de ano novo achar algo para fazer que me realizasse. E do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro era o dia mais feliz da minha vida, porque era o dia que eu botava no papel. O papel aceita tudo. Os novos sonhos, os novos planos. E que em fevereiro e março já tinham ido pelo buraco. Mas chegava no dia 31 de dezembro do ano que vem, eu tentava de novo. Até que um dia, depois de tantas vezes colocar no papel que eu ia largar aquela minha vida, eu descobri algo que eu podia ajudar as pessoas a ter mais resultado na vida delas, ajudar a mim mesmo, a minha família, e as pessoas me pagariam por aquilo. Eu falei, cara, as pessoas vão me pagar para fazer o que eu amo fazer? Não é possível, porque aquilo era anormal. Eu já tinha 40 anos de idade praticamente, aquilo era anormal, porque eu nunca tinha sido pago por algo que eu tivesse prazer de fazer. Ali eu descobri o coaching, um coach levado a sério, e de lá pra cá eu sou 12 anos profissional, atuo como profissional de coaching levado a sério, sendo pago, e hoje muito bem pago, no começo gratuito,
depois por R$1.000, depois por 2.000, 5.000, 10.000, 25.000, 100 mil reais um processo de coach comigo hoje. Não é a realidade dos meus alunos cobram ali entre 3 a 5 mil por processo quando começam, mas são 3 a 5 mil reais de felicidade, sendo pagos por aquilo que eles amam fazer. Depois eles ganham 8, 10, 12, 18 mil, é o aluno que eu sei que cobra mais caro por um cliente, né? 18 mil para ter um cliente, né? Então, mas não é sobre os 18 mil, é sobre você começar e terminar. É sobre você ter prazer naquilo que você faz e ser remunerado por aquilo que te dá prazer. Se esse tema faz sentido para você, eu trouxe as 5 razões que fazem você se tornar uma pessoa viciada em começar e não terminar as coisas na sua vida. Cara, incrível, você falando, vinha passando aquele filme, que talvez tenha alguns fives que tenham assistido esse filme, né? Que é do Dia da Marmota, né? Com um ator clássico americano, eu não lembro o nome dele. John Belushi, pode ser? Não. Bill Murray. Bill Murray. O Dia da Marmota. Por que passava esse filme na minha cabeça? Porque, assim, você repetia as situações que a pessoa vivia de novo, dia 30, e de novo dia 1º, e por aí vai. E para aquilo que a gente não sabe o caminho ainda, a vida repete, né? A vida repete. Você passa na matéria de novo. Cara, eu acho que todos nós, se a gente parar agora e fazer um mini flashback, a gente vai achar em que são situações que aquilo está se repetindo. Às vezes é num relacionamento ruim, às vezes é num emprego ruim, às vezes é numa dieta, às vezes enfim, né? Profissionalmente. E às vezes é em sempre começar, e seja lá o que você começa, sempre fica pelo caminho. A vida faz você repetir de ano, você repete a matéria. E aquela situação não acontece uma vez isolada na sua vida. Ela acontece quantas vezes forem necessárias, e às vezes até a vida inteira. Algumas pessoas vão terminar a jornada. Nessa matéria. A vida é uma escola, né? Eu já passei do tempo de mudar a minha vida. Não, você não passou. Você é a versão mais jovem que vai existir de hoje até o final da tua vida. Eu sou a versão mais jovem, a Paty é a versão mais jovem, e eu trouxe aqui pra vocês hoje 5 razões que fazem isso estar acontecendo na tua vida, e você vai escolher uma das 5, ou vai ver, ou talvez mais de uma das 5. Jerônimo, eu tô tendo os 5 problemas? Provavelmente não, mas um deles você tem. E eu vou te perguntar no final desse podcast, qual que é o seu problema hoje? O que você acredita? Ou quais são que você acredita? Eu tenho o problema 1, eu tenho o 4, eu tenho o 5, eu tenho o 2 e o 5. Já estou curiosa, vamos pro problema 1? E a primeira forma de você resolver é identificando qual problema você tem, e a gente vai passar pelos 5 problemas que fazem você ficar viciado em começar e não terminar aquelas coisas. O Five quer saber. Problema 1, qual problema que é 1 é a faísca e o abismo. Então a gente vai começar pela Pô, eu achei que você ia falar assim, caramba, que título. Meu cérebro fez né? Você só não ouviu, me desculpe. Eu fiquei esperando. Não tem microfone lá. O cérebro fez, né? É. A faísca e o abismo. Talvez você saiba, talvez não, Five. Eu sou coach profissional há mais de 12 anos, treino pessoas há mais de 27 e sou pós-graduado em neurociência com a nota máxima que a pós-graduação permitia ter, estudando e pesquisando sobre vencer a procrastinação, que no limite é estudando e pesquisando fazer você ser tudo aquilo que nasceu para ser. E o primeiro, ele vai estar completamente ligado à neurociência. Uhum. Eu posso afirmar para você, você não é improdutivo, você só está dopaminodependente. Então, o que isso quer dizer? As pessoas, nós seres humanos, somos animais, do tipo Homo sapiens. E como animais que nós somos, a gente tem uma característica: busca o prazer e evita a dor. Todo animal vai buscar o prazer e evitar a dor, né? Toda manhã a gente chega aqui em casa, aí a gente desce, abre as cortinas da sala, ela é automática, né? Você aperta um botão, ela vai subindo, e conforme ela vai subindo, se apresenta na nossa janelinha um toelhinho pretinho, fofinho, bonitinho. Vou ver se a gente consegue mandar pro Luquinha, pro Biel, pra ele botar aqui na tela pro Five ver. Fica esperando. Ele fica ali esperando. Conforme a tela vai subindo, ele já sabe que nós estamos. Acordamos, e aí o coelho chega na porta da varanda e ele vai subindo, ele bota as 2 patinhas no degrauzinho. Coisa mais linda. E espera a gente abrir a porta pra dar carinho nele. Então o que ele tá buscando ali? O prazer de receber o carinho, que vai gerar nele provavelmente uma descarga dopaminérgica, e ele está viciado em dopamina. Ele está dopaminodependente do carinho. E ele entendeu que quando a cortina sobe, a gente acordou, vai ele aparecer pode e ele vai ganhar carinho. Abre a janela, ganha carinho, é prazer. Por outro lado, se ele chegasse ali todo dia, botasse a patinha e levasse um choque, no 3º, 4º dia, nunca mais ele ia voltar ali e botar a patinha.
Faz sentido? Porque ele está Com certeza. evitando a dor. Então, nós, seres humanos, a gente busca o prazer e evita a dor. Então, quando eu falo da faísca e o abismo, quando eu tenho a faísca de começar algo novo, é bom ou é ruim? É maravilhoso. Maravilhoso. Comprar roupa pra ir pra faísca, academia. né? Quando você falou aí, cara, e aí eu descobri que eu podia ajudar as outras pessoas. Eu lembro do tamanho da sua faísca. Como Caraca. você ficou feliz? E eu falei assim, caramba, bicho. Você brilhava. Descobri um curso novo, descobri algo novo pra fazer, descobri um negócio. Caraca, essa faísca, né? E essa faísca, ela é maravilhosa. E ela gera dopamina. Então, eu vou ficando dopamina-dependente de começar as coisas. Só que depois que eu começo, a dopamina vai embora. E começa a surgir o quê? A dor de continuar, a dor de acordar e fazer a mesma coisa de novo, a dor de acordar e repetir. Sem faísca. Sem faísca. E aí a pessoa assiste um vídeo na internet e traz uma nova faísca pra ela. Nossa, agora eu vou pra essa nova coisa. E aí essa nova coisa traz o que pra ela? Mais dopamina. E ela fica dopamina-dependente de começar coisas ou de contar projetos pras pessoas que nunca vão se completar. Por quê? Porque ela adquiriu o hábito de ter prazer naquilo que começa. E não o hábito de ter prazer em terminar. Porque o terminar tá tão lá na frente que eu posso te garantir isso, né? Eu lembro de quando eu tive o prazer de receber R$1.000. Olha só. Meu processo de coach hoje é 100 mil para fazer individualmente comigo. Eu achei tão lindo isso, porque você ganhava 21 mil na época como advogada União. Era muito bem remunerada. E uma pessoa que ganha 21 mil. Cara, você tinha alegria. Você falava, cara, ganhei meus primeiros R$1.000 fazendo o que eu amo. O que eu amo. A alegria que você tinha, o reconhecimento daqueles 1.000, assim. Mas para isso eu fiz um curso de coaching. Para isso eu estudei. Para isso eu atendi 10 pessoas gratuitamente e a 11ª me pagou R$1.000. Uau! Só que as pessoas param antes, né? Elas param antes de fazer o curso. Elas param antes de atender as 10 pessoas gratuitas. As 10 pessoas gratuitas não é uma regra. Eu tenho um aluno que já cobra no primeiro cliente dele. Mas no meu caso eu atendi 10 para ganhar confiança, para ter mais prática naquilo ali. E aí finalmente a 11ª eu cobrei. Então aqueles R$1.000, uau! Aí eu experimentei a dopamina de terminar. Só que a dopamina de terminar, ela passa pela dor de continuar. Harriet Beecher Stowe, ela escreveu mais de 30 livros, ela foi uma abolicionista, o que já me enche de orgulho, uma pessoa que lutou pela abolição da escravatura, da escravidão. Ela dizia assim, ó, a dor de continuar é sempre menor do que o arrependimento de desistir. Então, como é que eu começo a me curar disso? Lembrando o quanto eu me sinto mal quando eu desisto daquilo que eu queria. Então eu falo assim, caraca, bicho, eu vou continuar ou vou desistir? Dói pra continuar, mas desistir dói mais. Então eu prefiro a dor de continuar do que a dor de desistir, porque a dor de desistir não vai me trazer dopamina. Não vai trazer nada. Nada, vai trazer arrependimento, vai te trazer frustração. Arrependimento, vai te trazer pro zero de novo. Mas Inclusive, a dor de continuar, essa sim pode te dar verdadeira dopamina, aquela de quem conclui. E tem uma coisa, que quando você conclui, aquela dopamina virá no dia seguinte, depois no outro, depois no outro, depois no outro. Eu sei que você vai falar uma coisa, Paty, mas eu preciso falar 2 coisas pra terminar. Pode falar. E eu passo a palavra pra você. A primeira delas é assim, Jerônimo, e se eu for essa pessoa que quer ajudar as outras pessoas? É uma pergunta coach pra você, Five. E se você for uma pessoa que também vai ser feliz ajudando os outros? E se você for uma pessoa que vai amar receber seus primeiros R$1.000 vindos de ter ajudado alguém a ter um resultado na vida dela? E se você tivesse um método que ajudasse pessoas a terem resultado? E se você talvez fosse ser tão feliz quanto eu atuando como coach profissional? Eu vou deixar um link para você aqui nesse podcast para você falar com o meu time. Fala para ele assim, eu quero ser feliz igual o Jerônimo. E pergunta quanto custa para você fazer uma... É mais acessível do que você imagina, né? Uma pós-graduação custa 12, 15, 20 mil reais. Uma faculdade você vai investir, se for particular, 50, 100 mil reais. É muito mais acessível do que qualquer coisa dessas para você se tornar um coach profissional, uma coach profissional.
profissional. Eu só não aceito charlatão, né? Na formação que eu criei, na metodologia exclusiva da nossa escola, chama IGT International Coach. Não aceito charlatão, não aceito charlatã. Aceito pessoas que querem levar coach a sério e mudar a vida das pessoas. Tem um link na descrição. E a outra coisa é que o Five tem um dever aqui, 3 deveres quando tá aqui. Curtir o podcast. Por favor. Se não curtiu, Ô, curte Five, agora. Já chegou bonito, né? Já cheguei, já curti o Jerônimo. Já tinha feito isso. Responde aí. Podia, inclusive, botar nos comentários assim, já tinha curtido, mané. Bota pra mim assim, já tinha curtido, mané. Né? Ou tipo, Jerônimo, curti só quando você falou. Então, curte. Segundo, quando você ouvir algo, você fala assim, nossa, fulano precisava ouvir isso. Encaminha esse podcast pra uma única pessoa. Uma única, Uma das coisas... não desobedece. Não desobedece. Uma das coisas mais lindas que eu vejo é quando alguém fala assim, cara, fulano me encaminhou seu podcast e mudou minha vida. Fulana me encaminhou seu podcast. Então, o que é legal? Não sou eu mudando a vida da pessoa nem a Paty, é você, Five, encaminhando pra alguém. E a terceira coisa é que toda vez que você ouvir uma frase que faça sentido pra você, você coloca nos comentários aqui. Agora eu fico 40 minutos sem falar com vocês, Paty Araújo. Por favor, não fique 40 minutos. Você viu isso, vai? Volta, coach. Eu fui encostar, a cadeira é nova. Vocês viram que a cadeira é nova? A cadeira é nova, a antiga não. Cara, se você tivesse... Não tira, deixa o Five merece ver essa cena. Caraca, eu fui encostar o troço. Você quase passou 40 minutos sem falar mesmo, né? Literalmente. Bom, cara, enfim, até o iPad caiu. Quem tá ouvindo a gente no Spotify ou no iTunes, vem aqui no YouTube, porque vale a pena ver essa cena ridícula. E o pior, né? A Paty é uma cagona mesmo. Ela fez exatamente a mesma coisa, só que não tava gravando. Agora eu me distraí e fiz a mesma coisa. Fala, Paty Araújo. Cara, eu falo 2 coisas, assim. Ia ser uma, né? E acabou que se tornaram 2 aí enquanto você comentava. Você falando sobre os coaches, eu queria dizer que em julho a gente tem o nosso evento que acontece uma vez por ano, presencial no Brasil. A gente vai especialmente para esse evento. 11ª edição. Do Profissão Coach ao Vivo, que é a casa do coaching levado a sério, né? Todos os nossos coaches, as pessoas que são coaches há muitos anos. Convidados lá, especiais. Os melhores coaches do Brasil, convidados especiais. Os coaches que recém se decidiram ser coach, fizeram a formação e decidiram estar lá no Profissão Coach ao Vivo. Vão estar lá com a gente. 4, 5, 6 de julho. Em São Paulo, capital, no Novo Hotel Center Norte. Eu vou deixar também esse link aqui. Vai que tem um coach ouvindo a gente e fala, pô, eu tenho... Porque coach, bicho, tem que estar lá. Esse evento, Five, ele não é para Fives. Preciso te dizer, tá? Então o link vai estar aí, mas esse link você só se inscreve se você for coach, porque o conteúdo de lá é surreal. Vai fazer muita diferença para todo coach que tá lá, porque justamente vai fazer quem já tá diferença decidido e vai lá e se inscreve lá na formação, tudo bem. A segunda coisa é que é engraçado essa coisa de começar e não terminar. Tem uma síndrome que a gente aprendeu o nome dessa síndrome aqui nos Estados Unidos, inclusive, que é a síndrome do objeto reluzente. E aqui muitos brasileiros chegam... Né? Shiny Object Syndrome, né? A síndrome do objeto reluzente. Brilhante, né? E muitos brasileiros que vêm para os Estados Unidos e querem construir uma nova carreira, né? Às vezes a pessoa precisa se reinventar, não necessariamente vai conseguir fazer a mesma coisa. E ela vem justamente por essa oportunidade de poder trabalhar em outra coisa. Só que chega aqui e cai num mundo de oportunidades. E aí ela começa, pum, a faísca de uma coisa. E aí se entusiasma com essa coisa. E aí começa os primeiros passos, não sei o quê, tá até gostando do que tá fazendo. Aí vem a faísca de uma segunda coisa. Porque vem um novo objeto reluzente. Nossa, esse aqui, não sei o que, eu vou fazer, porque aí é só, é fácil, é um curso, e pum, outra coisa. E assim, tem pessoas que a gente conhece, assim, que já estão há anos na síndrome do objeto reluzente e não conseguem construir uma carreira, crescimento profissional, estabilidade, de fato, um novo lugar melhor, né? Por essa escolha de ter vindo para os Estados Unidos. Então, enquanto você falava, eu lembrei muito desse alerta. A gente tem muitos Fives que moram nos Estados Unidos, né? Eu acho que vale esse comentário, assim, que na verdade vale para os Estados Unidos, vale para o Brasil também, né? Porque vale para qualquer lugar. Para qualquer lugar. Jeremy, então por que viver de coach não é o meu novo objeto reluzente? Porque não é uma promessa milagrosa, Five. Então o que eu tô te convidando não é para um novo objeto reluzente que vai mudar, fazer uma mágica na tua vida. Até vai mudar a tua vida. Até vai te dar uma profissão nova. Até vai te dar uma oportunidade de ter uma alta remuneração, mas não é pelo objeto reluzente, é pela dedicação que você vai ter a essa nova profissão. A segunda razão é o quê sem um pra quê é garantia de fracasso. Quem começa sem propósito termina sem resultado.
E se você não botou nenhuma frase até agora, Five, talvez essa possa ser a sua primeira frase. Quem começa sem um propósito, termina sem resultado. O que é o propósito? O que é o resultado? O que isso tem a ver? Né? E eu vou te explicar isso muito claramente para você. O pra quê é uma técnica de coaching, inclusive. Toda vez que eu trabalho com um cliente meu, ele chega para mim e fala assim, eu quero passar num concurso, eu quero ser um CEO melhor, eu quero emagrecer 27 quilos. Né? E meus alunos, um dos nossos grandes trabalhos é descobrir o que vai fazer aquela pessoa continuar quando todo mundo mais pararia. Porque vai chegar uma hora que vai ficar difícil ela continuar a dieta, continuar o negócio que ela montou. Então, o que vai fazer ela continuar quando todo mundo mais pararia? O que eu queria era largar meu emprego para trabalhar com algo que eu amasse e me pagasse suficientemente bem para ter a mesma vida que eu tinha. Eu nem tinha aspiração de ter uma vida melhor. Eu queria só algo que me desse a chance de ganhar a mesma coisa que eu ganhava como advogado da União, ganhar como outra coisa. Eu descobri o coaching, né? Assim, eu não tinha realmente a visão de que eu faria muito mais dinheiro como coach do que como advogado da União. Naquele momento eu queria só aquilo, mas aquilo era o quê? Mas não era o meu pra quê. Eu lembro que um dia eu vi andando de mão dada com a Carol, quem é Five das antigas talvez já tenha ouvido essa história, eu vi andando de mão dada com a Carol, numa estrada, eu lembro, numa rua de paralelepípedo, voltando da igreja pra casa, né? Entre a igreja e casa a gente passava por uma ruazinha de paralelepípedo, lembra dela? Lembro. E eu tava de mão dada com a Carol e eu achei que eu ia morrer. Tipo, comecei a ter uma falta de ar, uma dor no peito, uma pressão no peito, eu falei, meu Deus, meu pai é cardiopata, né? Ele faleceu de cardiopatia grave, falei, meu Deus, tô infartando. E naquele momento de mão dada com a Carol, eu não tive medo de morrer. Eu tive medo de morrer daquele jeito. De que jeito, Jerônimo? De não ter sido tudo aquilo que eu nasci para ser. Naquele momento eu tive vergonha de estar morrendo sem ter me dedicado o suficiente, sem ter tido a coragem suficiente de me tornar tudo aquilo que eu nasci para ser, sem cumprir o que eu chamo de meu plano da encarnação. Qual é meu plano encarnatório? O que eu vim fazer aqui nesse momento encarnado no plano material? E eu não estava cumprindo, eu estava trabalhando com algo que me fazia, que me adoecia, que não era feliz com o que eu fazia. E ali eu pensei, cara, eu não morro desse jeito. Meus filhos precisam ver que o pai deles decidiu ser tudo aquilo que ele nasceu para ser. Ali nasceu um pra quê? Ali nasceu um pra quê? O que eu queria era só mudar de emprego. Mas pra que eu ia fazer? Pra que eu ia topar pagar o preço do abismo do desafio de mudar de emprego? Então ali nascia um pra quê? Nietzsche fala assim, ó, quem tem um porquê pra viver pode suportar quase qualquer como. Essa frase é atribuída a Nietzsche. E o que ele diz? Ele diz que, cara, o que eu desejo, qualquer um pode sonhar, mas é o porquê eu desejo isso, eu vou conquistar isso, que vai me fazer seguir. Cara, se você for olhar, assim, pessoas que passaram... É aquela coisa da pressão, né? Pessoas que passam... Um objeto que passa por extrema pressão, extremíssima, né? Se torna um diamante. E as pessoas que passam por pressão, por conflitos, por momentos difíceis na vida, elas são muito pressionadas e isso torna elas fortes de alguma maneira, que faz com que elas cheguem muito mais longe, né? Cheguem muito mais longe. E acho que esse é o poder do ruim que vive na pressão. Foi por conta de uma... E a pressão emocional, a pressão do dia a dia, enfim, você passou por um momento que te espremeu e te causou esse desconforto extremo e te fez achar um pra quê. Nem todo mundo precisa passar por isso, né? Como você falou, né? Quando você ajuda um cliente seu em coaching, você ajuda ele a encontrar isso. Porque mas ele talvez tem método para encontrar. Talvez ele já tenha vindo, ele chegou a mim já cansar, meus alunos, quando o cliente chega pra gente e fala assim, cara, eu preciso de um resultado que eu não tô conseguindo ter sozinho. É isso que um coach faz, né? Ele ajuda pessoas a terem resultados que elas não estão conseguindo ter sozinhas. Mas talvez elas já tenham passado por essa dor por conta própria. E aí buscam um coach porque ele quer um método para conseguir aquele resultado. Então, provavelmente aquela pessoa já passou por toda essa dor e finalmente chegou ali para achar o caminho definitivo. Faz sentido o que você falou. Agora, olha, e o que você trouxe é bem importante, Paty. A pressão faz o diamante. Mas se eu desistir da pressão no meio do caminho, eu virei só um carvão. Então, eu preciso continuar. Chega uma hora que eu falo assim, caraca, bicho, tá pesado. Né? Eu tinha meu emprego tradicional, trabalhava à noite,
nos almoços. Comecei a trabalhar sábado como coach. Cara, parecia que não ia dar, mas quando parecia que não ia dar, sai um diamante do lado de lá, né? Ali, caraca, não vai dar. Nossa, começou a entrar dinheiro como coach. Nossa, eu comecei a atender mais. Nossa, minha agenda lotou. Nossa, eu já tô ganhando mais dinheiro como coach do que como advogado da União. Nossa, Paty, tava eu, você e Vitinho Damasio, né? O Vitinho perguntou, e aí, Paty, quanto que ele vai poder largar? Você falou, agora. Estava no meio da rua, a gente se abraçou. E ali eu entreguei meu cargo público. Cara, a gente tava na mesma rua, no mesmo trecho que você passou mal com Carol. É um pouquinho diferente o trecho, mas na mesma direção. Eu passei mal um pouco depois, mas no mesmo caminho da igreja. Caminho. Olha só, é mesmo. Não lembrava disso, lembramos disso Também agora. não, conectei agora. Então, o segundo razão é quem começa sem propósito termina sem resultado. Um bom pra quê suporta praticamente qualquer o quê. Então, se você está começando as suas coisas na sua vida e parando no meio do caminho, existe uma grande chance de você não ter um propósito que realmente te move. Né? Eu lembro uma vez uma cliente chegou para mim e falou assim, eu queria perder 20 quilos. Eu falo, incrível. Né? E aí um cara que não tem método, né, ele vai virar, tá bom, vamos emagrecer. E a minha pergunta é, eu já sei, como profissional de coaching, meus alunos aprendem isso, eu falo, cara, ninguém vai emagrecer 20 quilos só porque quer. Não vai. E aí minha pergunta é, por que você quer me eliminar 20 quilos? E ela vira pra mim e diz assim, porque eu quero ver a balança marcar 20 quilos a menos. Legal, mas é só legal. Aí eu falei, por que você... É uma técnica da casca da cebola, né? Que você vai descascando a cebola. E por que você quer ver a balança marcar 20 quilos a menos? Não, porque eu quero me sentir melhor fisicamente. Falo, e por que você quer se sentir melhor fisicamente? Ah, porque eu quero voltar a usar biquíni na praia, que hoje eu só uso um maiô. Fala, interessante, por que você quer voltar a usar biquíni na praia? Aí ela para, enche os olhos de água e fala assim, porque eu quero que meu marido volte a me desejar. Aí chegou na razão, no miolo da cebola, né? Aí ela vai olhar e vai falar assim, quando olhar para um brigadeiro, ela fala assim, brigadeiro, você não tem mais força do que o meu desejo do meu marido voltar a me desejar. Mais forte, né? E aí às vezes eu ouço, quando eu conto essa história, eu ouço uns que não são five dizer assim, coitada, iludida, vai emagrecer e o marido ainda vai arrumar outra. Presta atenção no que eu vou te falar, não faça da sua história o desejo que aconteça com as outras pessoas. Para ela, aquilo era um pra quê forte. Aquilo era um pra quê que faria ela emagrecer e fez. E a pergunta que você tem que se fazer é, bicho, se isso pra você não é um pra quê, acha o teu pra quê e para de dar pitaco na vida do pra quê dos outros. Né? Ou faz igual o nosso Five aqui, compra um gato que tem 7 vidas e vai cuidar das vidas do seu gato e para de cuidar da vida dos outros. Pelo amor de Deus, coitada iludida. Iludida é você que fica julgando a vida dos outros sem olhar para sua própria vida. Passa a olhar para a tua vida. Se aquilo é um pra quê para ela, celebre por ela. Fique feliz por ela. Pratique ter felicidade pela felicidade dos outros, porque vai ser muito mais fácil você ser feliz assim. Então, qual é o seguinte? O 2, quem começa sem propósito termina sem resultado. O que sem um pra quê vai fracassar. Um pra quê forte suporta praticamente qualquer como que você tem que passar por ele. Cara, poderoso esse podcast, hein? Já vamos chegar no 3. No 3 ainda não é pra você chamar o tal dos comentários do 5. Aguenta aí, porque é depois do 3. Aguentarei. Ou não, vamos ver. A terceira razão é o cativeiro confortável. Eu quero falar contigo, Five, a terceira razão que faz as pessoas começarem e não terminarem. Ele é o cativeiro confortável. O que é o cativeiro confortável? Pô, ele é confortável, ele é um contrassenso, né? Porque cativeiro é ruim, mas ele é confortável. Porque você se acostuma com o ciclo da autossabotagem. O ciclo fica familiar para você. As pessoas tendem a escolher coisas que são familiares. Quando a gente olha, por exemplo, vai no mercado e você vê lá, sei lá, sabão Omo. Né? Você vai num mercado que você, sei lá, vai num mercado em Cancún. A gente teve em Cancún, maravilhoso. Aí foi no mercado, como é que era o nome do mercado? Era Soriana. Oxo. Tinha um Oxo, que era Soriana. tipo uma delicatessen, mas tinha Soriana, que era um mercado. Aí você vai no Soriana, aí um monte de sabão em pó que você não conhece. Aí vê lá Omo, Minerva, não sei nem se existe esse sabão em pó ainda no Brasil. Omo, Minerva, né? Sei lá. Aí você fala, esse eu conheço. E aí você pega aquilo e leva.
Faz sentido? Faz, que é total. o que provavelmente a pessoa vai fazer. E isso é a lógica da propaganda. Muitas vezes a propaganda ela não te quer que você compre o produto a partir da propaganda. A propaganda quer transformar o produto em algo familiar para você, para quando você chegar no mercado, olhar aquilo e falar, isso é familiar, vou pegar isso para mim. Então o que acontece com muitas pessoas, o cativeiro se torna confortável, se torna familiar. A autossabotagem, o ciclo de começar e desistir se torna confortável para aquela pessoa, porque se torna familiar. É o efeito Minerva, é o efeito Homo, né? Eu vou no mercado, sou familiar com isso. E em contraponto a isso, existe uma fala de um cara chamado Steven Pressfield, que ele fala que um dos maiores medos que o ser humano tem é do sucesso. Por que as pessoas têm medo do sucesso? Por uma razão muito simples. Olha para a tua vida atual, Five. Você deve andar com pessoas que não têm o sucesso que você deseja para a sua. Então, por exemplo, é muito comum pessoas obesas andarem com outras pessoas obesas. E ela quer emagrecer, mas o grupo de amigos dela sai para comer, para beber, para fazer um monte de besteira, né? Assumindo que... Toma cerveja. Toma cerveja. Toma cerveja. E aí você quer começar a correr. Só que você olha para os seus amigos e fala assim, cara, se eu começar a correr, o que vai acontecer com esse grupo? Eu vou perder. E eu não quero perder o meu grupo de amigos. Eu não vou ser mais aceita, porque imagina, quando você alcança o sucesso que o teu grupo de amigos não tem, você se torna o pior espelho para eles. Quando você é a pessoa que emagrece num grupo de pessoas com sobrepeso, você é o espelho que diz, ela conseguiu e eu não. Acho que até por isso é tão importante ter um ambiente, né? Porque quando você tem um ambiente que é de acordo com aquilo que você deseja, você não só deixa de pertencer, você já pertence a esse ambiente que te potencializa, né? Você, quando deixou... você tinha, cara, amigos de anos ali. No seu, como advogado, né? Que você amigos incríveis, alguns são amigos até hoje. Até hoje. Mas você podia dizer assim, cara, se você não tivesse um ambiente fortalecedor com pessoas que você queria estar também, talvez você se sentisse sozinho indo para aquela vida. Quantos amigos eu mantive do meu emprego público? 2. Talvez 3. 2,5. 2,5. Eu tinha 20 amigos. Eu almoçava todo dia com um monte de gente. Então eu perdi 18 amigos quando eu decidi me tornar coach. Mas ganhei... quando você se tornou coach, você já fazia parte de ambientes. De novos ambientes. Você já tinha ganhado outros 20 É amigos, isso. Né? Você precisa ser o estranho do seu grupo. Mas você precisa ser o estranho do seu grupo da seguinte forma. Se você quer inspirar a tua família, seja o estranho da sua família. Inspire a sua família sendo estranho dela. Mas se você quer ter resultado na tua vida, vá para um grupo que você é o estranho porque tem menos resultado. Então, por exemplo, quando eu me tornei coach, eu estava num grupo que eles olhavam para mim e falavam assim, você ainda mantém um emprego tradicional ao invés de viver de coaching? Eles diziam eu era o estranho daquele grupo, mas ele era o estranho para menos. Se você é o mais esperto da sua mesa, você está na mesa errada. Então, se eu estou numa mesa, então o que é o terceiro elemento? É o cativeiro confortável. É muito mais confortável continuar com sobrepeso, ganhando mal. E outra coisa, é confortável. A merda, como você falou, é conhecida. É isso. Né? O familiar. mundo do sucesso é um mundo que você não conhece ainda. É isso. Né? E aí, dentro dessa linha lógica que você acabou de trazer, Paty, então, quando eu olho para isso, a sensação que a pessoa tem, fala, cara, deixa eu ficar aqui. Porque o cativeiro é familiar e confortável. E ela cai num... Mas você não faz isso de propósito. Você faz isso sem querer. A pessoa, quando ela se sabota, ela não se sabota porque ela acorda e diz assim, hoje eu vou acordar para me sabotar. Ela se sabota porque ela automaticamente, para permanecer no lugar que ela está hoje, porque é familiar e confortável. É uma decisão consciente. Eu lembro de uma situação que eu vivi muito, assim, cara, me chamou muita atenção na época, assim, e foi algo que eu não esperava. Tipo algo que uma pessoa se sabota. Não foi exatamente eu me sabotando, mas eu acho que dá pra entender, assim, as coisas que a gente faz e a gente não percebe que ia se sentir daquele jeito, daquela maneira, ou tomar aquela decisão, né? Eu trabalhei por muitos anos como designer, né? Trabalhava como designer gráfico em Brasília, numa agência. E aí, quando a gente decidiu casar, eu me mudei para o Espírito Santo. E aí, a agência que eu trabalhava na época quis continuar, que eu continuasse diretora de arte à distância. À distância. Né? Não existia, assim, esse trabalho à distância, remoto. Como é hoje, né?
Cara, Estamos falando de 2005. 20 anos atrás. 2005. Exato, 20 anos atrás. Não existia muito isso, né? Você trabalhava naquele lugar Caraca, físico, menina, presencial. 2005, bicho. 2005. Tá junto ao tempão, hein? Tempão. Aí a agência quis continuar comigo, beleza. E ali eu fui morar no Espírito Santo e eu trabalhava para Brasília, né? Tinha os horários, fazia as coisas e tal, mas eu não tinha um horário fixo, eu tinha as demandas, eu trabalhava por produtividade, eu tinha que fazer minhas demandas, eu era livre para fazer o que eu quisesse. E ali, pela primeira vez na vida, eu podia fazer as coisas na hora que eu quisesse. E aí eu tive uma coisa boa. E antes de contar essa coisa boa, eu lembro muito da Jujute, um vídeo da Jujute. Pra quem conhece a Jujute, enfim. Que não era bem dessa época, né? Não, o vídeo veio bem depois. Demos um salto lá Bem na Jujute. depois, é. Ela sumiu, né? Ela acho que ela decidiu acabar com o canal dela. A Jujute foi pra uma praia, tava tomando um picolé nesse vídeo, numa praia terça-feira. E ela falou assim: eu tô tomando esse picolé nessa terça-feira e você provavelmente acha que desejaria estar numa terça-feira tomando picolé na praia. Mas eu vou te falar, né? Todo mundo tem cabeça pra tomar esse picolé na praia, não. Eu mesmo tive muita dificuldade, que eu já me fiz 1000 perguntas aqui na minha cabeça, porque é estranho pra gente mesmo. Então, o que aconteceu comigo? Eu decidi um dia ir no supermercado, 3 horas da tarde. Trabalhava pra Brasília e tal, não sei o quê. Aí eu fui no mercado 3 da tarde. pra fazer a compra lá da nossa casa, 3 horas da tarde. Tava tudo bem no trabalho, não tinha nada urgente naquela hora. Cara, em anos, quando que eu fui no mercado 3 da tarde? Quando eu entrei 3 da tarde, assim, mercado, o mercado vazio. Aí tinham, né? Não tinha, assim, essas pessoas livres que trabalhavam a hora que queriam. Não existiam essas pessoas. Tinha as pessoas que trabalhavam e as que não trabalhavam. E pra mim sempre foi muito importante trabalhar. Sempre foi um DNA parte da sua forte, identidade, assim, né? Parte da minha identidade. E eu me senti muito esquisita naquele supermercado 3 da tarde. Eu cheguei a ter um pouco de ansiedade ruim, assim, tipo assim, meu Deus, que pessoa que eu tô me tornando? O que eu tô fazendo nesse supermercado 3 horas da tarde? Então, aquele foi um tipo de sucesso que me deu um baita susto. Eu me senti estranha, esquisita, inadequada. Foi muito estranho. Que deve ter sido o picolé da Jujute na terça-feira na praia. Não, tomar por muito picolé tempo. terça-feira na praia não é pra qualquer um. Então, ele te coloca, assim, num ambiente que você, né, não tá acostumado. Esses dias eu mandei uma mensagem pra Clarite. A Clarite é nossa trainer. Começou como aluna, virou trainer. E mandei mensagem pra ela, ela falou assim, era tipo assim, um dia útil de tarde. Ela me mandou a foto, falou assim, tô na praia, posso te mandar o áudio depois? Porque aqui vai estar muito vento, né? Ela mora em Porto Alegre. Aí eu falei, claro, mas ali eu tive orgulho do que a gente construiu como coaches criacionais, né? Ver a minha aluna que virou trainer, tá no meio de um dia útil na praia, ela soube tomar um picolé terça-feira. Eu nem lembro que dia era a foto dela, mas ela me mandou a foto do meio do lugar que ela tava pra isso. Então Há muito tempo eu tomo picolé em terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras, né? Mas o primeiro contato ali foi esquisito. Foi. Então, qual é a terceira razão? A terceira razão é que o ciclo da autossabotagem é mais familiar do que o ciclo do sucesso. E as pessoas acabam permanecendo no familiar. Então, eu tô resumindo o que a gente falou para entender se faz sentido para você, Five. Porque eu já falei, essa é a terceira razão que faz as pessoas começarem e não terminarem. Elas ficam de uma forma muito mais profunda do que videozinho bobo de internet, né? Então, elas fazem as pessoas... Você fica preso na autossabotagem. Então, eu quero emagrecer, mas se eu emagrecer, eu perco o grupo que eu faço parte hoje. Que eles não estão em busca de emagrecimento. Ao contrário, a probabilidade é que eles cheguem para você e falem assim, agora ficou fitness, não come glúten, não come lactose, tá tomando creatina? É mais fácil as pessoas zoarem você do que aplaudirem você. Por quê? Porque elas querem você por perto, carinho, né? Só que o que sai da boca não é carinho, né? São pedras, então, mas é pelo carinho de te querer por perto. Por duas razões, é pelo carinho de te querer por perto e pelo medo de você se tornar o pior espelho delas. Porque quem tá dentro do seu relacionamento que consegue, porque enquanto ninguém consegue, tá todo mundo aqui. As pessoas tiram onda de si próprias. O dinheiro acabou, tô dando nó em pingo d'água. As pessoas têm orgulho de dizer, eu dou nó em pingo d'água. Cara, isso não é pra ter orgulho de dar nó em pingo d'água. Eu dei meu jeito, passei ali no mercado, passei R$200, o cara me deu 150, bora pra não sei pra... Isso não é ter orgulho disso, né? Só que esse grupo, ele tem orgulho disso. E aí, se você fala assim, cara, eu recuso essa vida. Eu quero agora trabalhar porque eu amo, vou fazer muito dinheiro. E aquele grupo fala, sei lá o quê, você agora é esses coaches. A gente ouve o tempo todo, né?
em quem tá ali na merda, trabalhando com quem feliz, né? Entre esses coaches felizes, fala assim, caraca, bicho, eu tô apaixonado pelo que eu faço. Então esse foi o terceiro, o cativeiro confortável, o ciclo é mais familiar do que o sucesso, então você precisa quebrar esse ciclo para que o sucesso comece a ser mais familiar para você do que a autossabotagem. Hoje eu estranho quando eu falo algo e não faço. Quando eu falo e não faço, é mais estranho para mim do que falar e não fazer, porque eu comecei a realizar aquilo que eu tenho como método. E aí o ponto é, isso tem que começar a ser assim para a tua vida. E a solução, que eu já falei mais cedo, é, entre outras razões, procure grupos, que você seja o estranho do grupo, que você seja não o mais esperto da mesa, mas que você seja o estranho da mesa para que aquele grupo arraste você para o patamar que ele está. E antes do 4 e do 5, eu vou chamar os comentários do 4. Eu trouxe os comentários de quando a gente lançou o podcast da obra, do estúdio, da reforma do estúdio. Cara, eu acho que foi o podcast que eu li 100% dos comentários. Só não se surgiram comentários depois, Claro, né? Porque fica 100% vivo lá. naquele momento. Mas 100% naquele momento, assim, o carinho de cada um de vocês, o susto de cada um de vocês que levou, assim. Porque a gente o tema do podcast acabou, alguma coisa assim. Capítulo final, podcast Sai da Média 230. E foi, né? O capítulo final daquela roupa, daquele momento. Daquele estúdio, daquele cenário, né? E aí veio um comentário aqui da Gabriela Jacola, falou: olá, meu casal favorito. Acabei de perceber que sou Five de repente. Quase tive um ataque cardíaco ontem, quando recebi a notificação desse episódio. Meu marido não entendeu nada. Comecei a falar ao lado dele no sofá. Como assim? Não acredito. Eles vão parar. E ele olhando pra mim, esperando e perguntando: o que foi? O que foi, meu Deus? E eu dizendo: não, pera, espera aí. Eu preciso assistir aqui 3 minutos de vídeo que logo eu vou te responder. De tão tensa que eu tava. Que massa, que massa. Oh, meu Deus. E aqui o comentário da Camila Guimarães. Ela falou: putz, quase morri do coração. Como viver sem um podcast de vocês? Five viciada. E o comentário da Dalen Almeida. Cara, esse comentário... Eu morri de rir. Acho que eu li até pra você na época. Foi a curtida 8, a Dalen, desse podcast. Ela falou: Jerônimo, você não é nem doido. Ela mandou braba. Jerônimo, você não é nem doido. Tomara que não seja o que eu tô pensando. Ela não tinha nem assistido ainda, né? Tomara que não seja o que eu tô pensando. Dependência emocional nesse podcast. Bonitinha. Que massa. Vocês são muito queridos. E o comentário do Ricardo, ele falou: contando os dias para acompanhar o primeiro podcast do novo estúdio. Já estamos no segundo, terceiro, nem sei mais qual que é isso. Sou Five, que já tem alguns anos, participei do Destrave o Coach e agora comecei a estudar o Profissão Coach, aguardando a formação em Coach Criacional de maio de 2025. Já me sinto um Talvez coach já tenha até feito, né? Quando esse for lá. Provavelmente. Acho que ele é da turma 79, eu acho. Já me sinto um coach criacional, me preparando para contribuir na mudança que as pessoas precisam e procuram para o seu desenvolvimento. Que lindo, é isso que um coach criacional faz. Você está no propósito Parceiro de mudança de mundo. E a frase desse podcast, que foi unânime, que foi o que a gente falou lá no podcast da obra, que foi: antes de melhorar, piora. Foi a frase do Júlio Bento. Antes de melhorar, pior. E ele fala: poxa, Jerônimo, essa frase veio como uma voadora mesmo. Estou vivendo exatamente isso na minha vida, nesse momento. Estou empreendendo sem deixar o meu emprego. Está sendo desafiador. Mas, se fosse fácil, todo mundo faria. Bora, pô. E antes de melhorar, piora e vai melhorar. Se você topar pagar o preço de continuar. E ele fala: me inspiro em você, irmão. E espero que um dia eu te encontre pessoalmente. Ele é da CNC e ele fala que eu não vi ao mundo a passeio e aos campeões o desconforto. Juntei a sua frase com a do Bernardinho e tatuei no braço. Vamos, bota uma foto no stories. Manda pra gente aí, pô. Eu não vi ao mundo a passeio. Tem muito Five que já tatuou, eu não vi ao mundo a passeio. Cara, e Five Coach, Júlio, lugar de Five Coach é no Profissão Coach ao vivo pra gente se encontrar pessoalmente em julho desse ano. Cara, deixa eu facilitar a tua vida. Das duas, uma. Se você não é coach, chama meu time e fala: quero ter essa felicidade do Jerônimo e dos alunos dele. Clica no link, fala com o meu time. Se você já é coach, tem que estar no PC ao vivo comigo, que é o lugar que você vai me ver de perto. É um evento menor, você vai me ver de mais perto, a gente vai estar mais próximo. Sei lá, quem sabe não dá. 3 dias juntinhos ali pertinho. Vai pra lá. Esses foram os comentários do pai. Paty, quarta razão, quarta
causa que faz as pessoas se tornarem viciadas em começar e não terminar. Essa aqui, ela não é para todo mundo, mas é um grupo específico e as pessoas não entendem que isso é ruim, mas que é a prisão do impecável. O que é isso? Você sabe o que é a prisão do impecável? Não. É a busca da perfeição e não do progresso. Algumas pessoas, elas não terminam porque queria que fosse ainda melhor. Né? E o perfeito faz com que as coisas nunca estejam acabadas. Então, por exemplo, eu olho para um texto que eu tenho vontade de publicar um livro, mas o livro nunca está pronto. Né? Eu lembro da Isadora Runca, né, que ela dizia que o tatuador amigo dela dizia para ela assim, fala, cara, a tatuagem, se deixar, eu vou sempre querer melhorar um pouquinho. Então, é igual obra, né? Obra você não acaba, você desiste. Você fala, não, tá bom. Senão você vai querer botar mais e mais e mais e mais e mais. Então, a prisão do impecável é você sempre achar que ainda falta algo para poder fazer aquilo. Então, a gente vê muito aluno nosso falando assim, eu primeiro quero ter sucesso para depois me tornar coach. Olha aí a prisão do impecável. Na verdade, é o contrário. Você primeiro se torna coach, aprende um método para usar na tua própria vida, melhora a tua própria vida, melhora a vida dos teus clientes, né? E você não precisa ser perfeito para dar certo. Então, toda vez que eu falo assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou me tornar coach. Será que você não deveria se tornar coach justamente para ter dinheiro? Quando eu tiver sucesso, eu vou me tornar coach. Será que você não deveria se tornar coach justamente para ter sucesso? Então, para do quando eu. O quando eu é a prisão do impecável. Tem uma frase que eu já ouvi várias vezes e as primeiras vezes que eu ouvi essa frase eu não entendia. Que diz assim, o problema é a solução. E depois eu entendi. Eu também não entendi essa frase, demorei a entender também. Cara, mas ela é exatamente essa aplicação. É isso. Né? Quando o meu dente diminuir a dor, eu vou no dentista. Cara, o problema é o dente doendo e a solução é o dentista. Inverte a ordem. Vai no dentista pro dente parar de doer. É isso. Eu tô sem dinheiro, minha profissão não me dá mais dinheiro. Muda de profissão para que você passe a ter mais dinheiro. E não o contrário, fica sempre esperando ali, né? O problema é a solução. E é exatamente o exemplo que você está dando. É isso. E isso vira um ciclo infinito. Não tá bom o suficiente, logo eu não faço, logo eu não saio do lugar, logo não tá bom o suficiente. Porque é o oposto, né? Você não fica bom o suficiente, perfeito para agir. Você age para ficar bom o suficiente e caminhar na direção do perfeito, se é que um dia vai estar, né? A gente tá casado há 20 anos, eu diria, nosso casamento não é perfeito. Nem mas perto, ele é maravilhoso, mas ele é maravilhoso como ele está. Mas ele é perfeito, imperfeito. Ele é perfeito na sua imperfeição, né? Então, dentro dessa linha lógica, esse é o ponto. Se a gente esperar o momento ideal, nunca vai acontecer. E aí, porque nunca acontece, a gente para na jornada. Algumas vezes nem começa. Porque tem gente que acha assim, como não vai ficar perfeito mesmo, nem começa. É isso. Né? Então, qual é o 4, Jerônimo? O 4 você precisa, a gente chama isso na formação em coach de inteligência criacional. O que é inteligência criacional? É a inteligência de criar uma realidade, uma lei invisível que me favoreça ir na direção daquilo que eu quero para minha vida. Então, quando eu conto histórias para mim mesmo, para justificar minha vida atual, elas vão continuar iguais. Então, quando eu viro para mim mesmo e falo assim, cara, não tá bom o suficiente, vão falar mal de mim, vão criticar, ai meu Deus, o que vão dizer? Então, eu tô reforçando o meu medo de agir e tô preso na prisão do impecável. Então, quando eu tive uma vez, não foi uma cliente em coach, mas foi uma conversa coach com uma pessoa muito próxima nossa, que você conhece, vou falar nos bastidores, né? Você sabe quem é. E numa conversa coach, ela usou uma frase para mim incrível. Ela disse assim, Jerônimo, você tem razão. Não precisa ser perfeito para dar certo. Quando ela fala essa frase e repete, porque você se torna aquilo que repete, né? Eu me torno aquilo que eu repito, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Então, parabéns, você vai continuar torto pro resto da tua vida, porque você se torna aquilo. Quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré, né? Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade, enfim, frases que a gente repete, que se tornam leis invisíveis e fazem a gente se tornar aquilo. Então, você tem que intencionalmente criar uma frase que mude o que hoje você é. Porque você se tornou o que você repetiu por muitos anos. Então, quando você cria uma frase assim, não precisa ser perfeito para dar certo, ou feito é melhor que perfeito, progresso vence perfeição, qualquer frase dessa, e você começa a repetir, daqui a pouco você fala assim, cara,
essa caneca não está perfeita, mas progresso vence perfeição. Vou botar ela para vender. Dependendo do que o cliente falar, eu melhoro ela, porque progresso vence perfeição. Ou porque a caneca feita é melhor que perfeito, né? Mandar uma mensagem para o meu time, eu quero ser feliz, me fala como é a formação em coaching. Depois você vê, né? O pai eu tive uma cliente em coach, cliente coach, que hoje ela é coach, que é a Aline Calisto, né? E o pai dela, o seu Calisto, dizia: a decisão gera o recurso. Maravilhosa essa frase. Né? Só que tem gente que nem decide porque não está perfeito. Como não está perfeito, eu não decido. Como eu não decido, eu não tenho recurso para fazer. Então, a decisão gera o recurso. Então, como é que eu saio da minha prisão do impecável? Escolhe a frase. Qual faz mais sentido para você? Bota nos comentários para mim. Progresso vence perfeição? Feito é melhor que perfeito? Qual que bate no teu coração? Só de botar a frase, eu já vou entender que isso é importante para você. Progresso vence perfeição? A frase que marca você é: não precisa ser perfeito para dar certo? A decisão gera o recurso? By seu Calisto? Qual é a frase que bate no teu coração? Divide com a gente aqui e assim você consegue entender como que você se solta dessa quarta razão que te tornou viciado ou viciado em começar e não terminar. Incrível, chegamos na quinta. Na quinta e última razão que faz você começar. Na quinta e última razão, eu tô com os fives, eu não vi aqui nenhuma das razões. Então, né? a quinta, cara, ela é muito clara e eu vou revelar ela logo na fala, mas talvez ela seja uma das mais importantes. Quem depende de motivação coleciona começos. Poxa! Olha isso. Martelada, hein? Quem depende de motivação coleciona começos. O álbum de figurinha só tinha começo. Eu diria, para a maioria das pessoas que não conseguiram o que querem na vida, que começaram e pararam, se eu fosse acusá-las, mas não vou, eu diria assim para elas: você tem motivação, mas você não tem um sistema. Se você só tem motivação e não um sistema de conseguir o que você quer, você vai colecionar começos. E quem coleciona começos e não tem términos, junto com o começo, coleciona frustração. Então, primeiro você coleciona começos. Como não tem términos, não tem conclusões, não tem sucessos, daqui a pouco a coleção de começos se torna a coleção de frustração. E aí eu vou trazer uma frase que eu já trouxe em podcasts anteriores que não foi tão repetida, então vou trazer ela de novo. Quanto merecia. Ela é do James Clear, do livro Pendurando a frase no varal de Poder novo. dos Hábitos, não, James Clear, Hábitos Atômicos, e ele fala assim, pendurando no varal das frases, para mim, que são as mais impactantes dos últimos tempos. Você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus hábitos e sistemas. Então eu tô aqui, né? Eu tenho esse objetivo lá em cima. Eu tô aqui. Eu tenho esse objetivo aqui em cima. Você não se eleva ao nível do seu objetivo, você cai ao nível dos seus sistemas e hábitos. Então, quando alguém me paga para ser coach dele, ele está me pagando por um sistema. Ele quer entender o objetivo dele, mas que tenha um sistema que sustente ele alcançar. Eleve o sistema dele para ele chegar num nível que alcance o objetivo dele. Porque a gente precisa entender que eu não crio sucesso nem fracasso. Eu crio hábitos e sistemas, e os meus hábitos e sistemas vão criar o meu sucesso e o meu fracasso. Então, o que um coach tem é um sistema de gerar resultado, né? Então, quando eu tenho esse sistema, eu gero resultado primeiro na minha vida, depois nas pessoas ao meu redor e, finalmente, nos meus clientes, para que eles possam também ter resultado e me pagarem por aquilo. Então, motivação é uma merda, Geraldo? Não, motivação é maravilhoso. A faísca maravilhosa. Pra começar, como você acabou de falar, uma faísca maravilhosa. Mas é o sistema que vai fazer, é o teu hábito, é o que você repete, que você se torna, que vai fazer você continuar. O autor que tá lá na livraria com um livrinho, com o nome dele na capa, com o título lá, para todo mundo que quiser comprar, não se tornou autor e não tá na prateleira da livraria por conta da faísca. Porque ele teve a faísca, ele continuou, ele foi até o fim. Neymar não tá lá por conta da faísca, o Messi não tá lá por conta da faísca. E quando a gente... É isso. Nenhum médico bem-sucedido não tá lá por conta da faísca, nenhum profissional bem-sucedido, você como coach, não tá de jeito nenhum aqui por conta da faísca. O cemitério tem muito mais livro não escrito do que a livraria de livro publicado. Então a gente precisa entender isso, né? As pessoas, não sei se ficou clara essa frase, mas existem muitas pessoas que morreram com as suas ideias dos seus livros e pouquíssimas que não
Jerônimo, mas quando eu olho para uma livraria tem muito livro, mas vá no cemitério. Se metaforicamente eu perguntasse, quem aqui teve uma ideia de um livro que não publicou? Ia ver só os esqueletinhos botando a mão para fora, assim, eu. Quem aqui teve uma ideia de um negócio que nunca fez? Eu. Quem aqui teve a vontade de um dia trabalhar com o que amasse e fizesse bem para as pessoas e fosse bem remunerado? Os esqueletinhos botando a mão para fora. Quando eu tava de mão dada com a Carol, falando de uma forma mais divertida agora, eu não queria ser o esqueletinho que botava a mão pra fora e falar, eu trabalhei com algo que eu era infeliz pro resto da minha vida. Se você não quer ser um esqueletinho que vai botar a mão pra fora, eu fui infeliz até o final da minha vida, ou morri em privação financeira, eu te convido a conhecer a profissão que mudou a minha vida e mudou a vida de dezenas de milhares dos meus alunos. Eu tenho aluno em mais de 32 países, a maioria deles no Brasil, né? E um dos 32 é o Brasil, e tem em outros 31 países afora, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Angola, vários França, países Japão. da África, França, Japão, Alemanha, Suíça, Portugal e pelo mundo afora, Nova Zelândia, Austrália, né? Então, e Brasil, todos os estados, desde Jaguarão, 40 mil habitantes, Cornélio Procópio, Rondônia, Roraima, capital, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu quero te convidar ao novo. Eu quero te convidar a não ser o esqueletinho com a mão para fora. Eu quero te convidar a ser meu colega de profissão. Você quer ser meu colega de profissão, minha colega de profissão? Clica no link, fala com o meu time. Eu quero ser feliz no que eu faço. Eu quero ser colega do Jerônimo de profissão. Né? Deixa eu te mostrar o que é o coach levado a sério e o poder que ele tem de transformação na sua vida e na vida das pessoas. Esse foi o podcast Sai da Média, o lugar onde eu te ensino a recusar a mediocridade na tua vida. E quem chegou no final desse podcast vai escrever o quê? Bota assim, ó, viciando em terminar. Gostei. Né? Não tá ainda, vamos ser honestos, mas viciando em terminar. Até porque você acabou de terminar. Gostei, chegou no final gostei. do podcast, merece uma salva de palmas, porque chegou no final do podcast. Esse foi o podcast Sai da Média, onde eu te ensino a recusar a mediocridade, ser tudo aquilo que você nasceu pra ser. Você é muito mais do que você imagina. Você não veio o mundo a passeio. Um abraço pra você, a gente se vê por aí e... Vamos!